E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do PHP do jeito certo. Nesta aula nós vamos falar sobre namespace, concatenação e listas. Tenha uma boa aula. O namespace global, ele vai ser utilizado para você reparar que funções internas ficam escondidas por funções que você mesmo escreveu. Para corrigir isso, prefira as funções globais através do uso de uma contrabarra antes do nome da função. Então, por exemplo, namespace PHP the right way. A função é fopen. Então, essa aqui é uma função que abre arquivo, mas é o nome da minha função. Mas já existe essa função fopen dentro do PHP. Então, file recebe barra, contra barra invertida aí, fopen. Então, aqui é uma função, igual mesmo ao nome da função interna. E aí eu uso essa inclusão do contrabarra aqui para indicar que eu estou chamando a função do PHP e não uma função que eu criei. A mesma coisa aqui, função array. Array, ou vetor, é uma função, pode ser encarada como uma função interna do PHP. Então, quando eu for criar um novo interador para ele, eu tenho que colocar lá barra array para ele identificar que é uma função interna. Bom, e aqui começa aqui uma interação de strings, e concatenação de strings que você pode criar. Você pode concatenar usando ponto, do jeito que ele está mostrando aqui. Então, multiline exemplo, ponto barra n, ponto igual, off, what, not, to do. Vamos colocar isso aqui lá no nosso arquivinho para ver como é que ele funciona. Vou apagar esse cara aqui e vou salvar ele como exemplo 2. Vamos ver ele executando. Eu não mandei ele escrever, ele não escreveu nada para mim. Então aqui eu tenho que dar um eco. Notem aqui que no nosso fonte eu tenho aqui multiline exemplo, exemplo de múltiplas linhas. Coloquei um barra n e o resto da frase, nada a fazer. Então o que aconteceu aqui? O ponto igual é um comando de concatenação e atribuição. Vou fazer um outro tipo de concatenação, que é cifrão A recebe o próprio cifrão A, ou seja, o que está armazenado nele, ponto, espaço, uma outra string. Então, adicionei algo aqui. Mas nota, tem que deixar um espacinho aqui, senão ele não vai entender. E se eu fizer um eco novamente aqui, cifrão A, e executar novamente no terminal, ele mostra aqui, eu esqueci de colocar um barra n aqui, mas olha só, ele já criou algum formato. Vamos melhorar um pouquinho esse cara então aqui, A gente vai fazer uma outra concatenação aqui. Coloquei um barra n aqui. Salvei e executei, Então, tá aí para vocês aí, exemplo de concatenação utilizando string. Porque de vez em quando a gente usa aspas simples e porque a gente usa aspas duplas. Então, aspas simples é quando é uma string literal. String não tentam analisar caracteres especiais ou variáveis. Se estiver utilizando aspas simples, você deve digitar o nome de variável em uma string assim, some string, e você verá a saída some string. Se você estiver usando aspas duplas, o motor da linguagem tentará avaliar a variável string, e então exibirá erros em nenhuma variável se nenhuma for encontrada. Então temos exemplo aqui, Já aspas duplas são o canivete suíço das strings. São mais lentas devido à interpretação das strings. Ele não só irá analisar as variáveis como mencionado acima, mas também todos os tipos de caracteres especiais, como barra n para nova linha, barra t para indentação. Então aqui neste caso, aqui ele está escrevendo, PHP do jeito certo fechou. Adjetivo, que é uma variável, mais o ponto, barra n. Love este código. Aqui ele vai, na hora que eu mandar escrever, ele vai escrever isso daí para mim dessa forma. Já com aspas duplas, que contém variáveis, isso é interpolação. Então eu vou ter lá choice e vou adicionar a choice plum. Na hora que eu escrever, eu vou colocar aspas duplas, I like choice, choice, e aí ele vai trocar
onde está o nome da variável pelo valor dela. Também é comum em alguns casos onde a variável pode estar colocada com outro caractere. Isso para que o programa não consiga interpretar essa variável pelo fato dela estar sendo camuflada. Para corrigir o problema, envolva a variável em um par de chaves. Temos lá o choice_plum, né? E vou falar que eu faço a impressão dele aqui. E nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um parser nele, né? Coloquei duas chaves aqui nele para ele entender que, olha, tá vindo alguma coisa aqui que é um elemento. Do mesmo jeito, eu posso ter uma lista aqui, né, com vários itens dentro dele, né? Então, na primeira posição tem o Apple, na segunda posição tem o Orange, na terceira posição o Plum. E aí, no momento que eu for imprimir, eu falo para ele que eu quero da posição 1. E aí ele vai imprimir para mim o Orange. Vamos fazer esse exemplo aqui. Funcionar lá no nosso exemplo 2. Então aqui, ó, por exemplo, vou atribuir uma variável, fiz a atribuição dela, e aqui eu falo, ó, ele vai imprimir que está na posição 1. Salvei, vou executar ele. Então ele falou que é o Orange, né? E o Orange está em qual posição? Posição 2. Se eu trocar a posição aqui para 0, o que acontece? Ele imprime quem está na posição 0. Se eu trocar aqui para a posição 2, ele imprime quem está na posição 2. Se eu colocar aqui para a posição 3, ele me retorna um erro. Por quê? Não tem a posição 3. Então ele vai dar algum erro por causa que ele não entendeu. Bom, aqui tem alguns outros itens, né, que vocês podem olhar com mais calma, que eu não vou me focar aqui nessa aula. Não esquece de deixar o like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima.